Daqui a pouco eu vou trabalhar. É domingo. E domingo, sábado, domingo, final de semana, normalmente é o dia que o que eu faço precisa da minha atenção. Esse trabalho é como qualquer outro. É a maneira que eu me relaciono com esse mundo exterior. São minhas responsabilidades mundanas, assim como outros papéis, como pai, como marido, como chefe de família, como uma pessoa comprometida com o que eu vou fazer daqui a pouco. Já faz alguns anos que antes de eu trabalhar, de eu me relacionar com esse mundo exterior, com outras pessoas, eu faço um momento de introspecção, de meditação, para que eu faça isso com a maior serenidade possível, procurando transcender esses impulsos egóicos, os quais eu venho compartilhando com você. E a parte principal é se fazer presente, é estar ouvindo essas pessoas, estar ouvindo as necessidades delas, procurando ajudá-las da melhor forma possível, inspirado sempre pela consciência. Do ponto de vista espiritual, essas funções mundanas, como a família, como o trabalho, como todas essas que eu citei, são ferramentas, são interpretações que nos ajudam a encontrar a verdade, encontrar o caminho da consciência, que parte de algumas perguntas que em determinado momento você vai se fazer, que é: o que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é o meu papel aqui, além desses papéis mundanos, além dessas personalidades com os quais eu me deparo e conscientemente e inconscientemente eu me visto desses trajes. Agora que você conversa comigo, eu estou procurando falar do ponto de vista consciente, das minhas reflexões de tantos anos, de todo o conhecimento, mas é inevitável você não ver uma personalidade nisso. Porém, grande parte dessa personalidade que você enxerga é uma projeção do seu mundo. Você não vê a verdade, você não vê quem eu sou, de fato. Você vê, em grande parte, uma projeção do que você é. E assim nós projetamos o nosso mundo, a nossa maneira. Nós nos relacionamos com pessoas que falam o que a gente quer ouvir. Nós nos relacionamos com pessoas das quais tem uma mesma sincronia vibracional. Ou seja, determinados assuntos, se não cabem ao interesse do seu ego, são rapidamente repelidos, são rapidamente rejeitados. Isso é uma dinâmica do ego: atrair e repelir. Você atrai tudo que você gosta, atrai tudo que te faz bem, no sentido da sua consciência, e não, de fato, o que vai te fazer bem, mas como uma ressonância. E repele tudo aquilo que te confronta. E esse é exatamente o meu papel aqui, é te confrontar. Portanto, se as coisas que eu falo aqui para você são pesadas demais, ou muito profundas, ou não tem interesse para você, acredite, não é você que está escolhendo esse caminho, porque esse é o caminho de toda a consciência: retornar ao seu estado fundamental, espiritual. Voltando à personalidade, essas personalidades são completamente efêmeras, e do ponto de vista espiritual elas não são reais. A única realidade
da sua vida é a sua consciência. Tudo mais que você experimenta são conjunturas do mundo materializado para fazer com que você evolua. O que é evoluir? Do ponto de vista espiritual, evoluir é aprender a amar. Amar incondicionalmente, não da maneira como nós amamos, não da maneira como o nosso ego ama, sempre como uma permuta, sempre com algum interesse, seja de que natureza for. Esse não é a maneira de amor da consciência, a maneira de amor incondicional. Essa é a maneira do ego amar. Ele gosta, ele ama daquilo que o satisfaz. Nós experimentamos o amor paternal, o amor maternal. Esse amor é um exemplo do amor do que eu estou falando, porque ele é desprovido dessa troca, ele é desprovido desse interesse. Independente do que o seu filho ou filha faz, você sempre vai amar ele. E é disso que eu estou falando. É esse amor incondicional. Nós o experimentamos nas relações familiares. É muito profundo esse sentimento. Essa é a maneira como a vida te mostra a diferença dessa ressonância de amor. Dessa ressonância qualitativa, profunda e eterna. Voltando às personalidades, essas personalidades são uma maneira de você se relacionar com o mundo. Elas não são ruins. Não é isso que eu estou dizendo. Elas têm o papel delas. Mas do ponto de vista espiritual, elas são amplamente efêmeras. Por isso que é um caminho que cada qual tem o seu momento experimental. Talvez não seja agora, talvez seja muito cedo, ou talvez seja muito tarde. E essas palavras não vão fazer sentido para o seu esquema mental que você desenvolveu ao longo dos anos. Isso é muito fácil de ver nas pessoas mais velhas, como de uma maneira geral, obviamente, elas são... é muito complexo você adentrar no esquema mental delas. Elas têm absoluta convicção de tudo, elas têm a maneira delas de fazer as coisas, a maneira delas de ver o mundo, e é uma mente muito densa, muito fechada para você entrar com um novo conceito, com uma ideia diferente do que ela ouviu ao longo da vida. Por isso essas mentes estão, de certa maneira, aprisionadas, obscurecidas pelo ego, pelo resultado da história da vida delas. Por isso vem a morte. A morte tem esse papel. A morte tem a capacidade de te libertar desse condicionamento mental até certo ponto e te dar uma nova chance, uma nova vida. Exemplificado em algumas religiões, não todas, como a reencarnação. A reencarnação é um fato da existência humana. Ela tem que existir para que sua evolução aconteça. Uma vez que você não evolua até certo ponto, você se prende a essas personalidades que eu mencionei nesse vídeo. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente esse o ponto onde você para de evoluir. Uma vez que você se identifica com essas personalidades, o seu crescimento em consciência, ele é bloqueado. Ele é bloqueado porque você está vivendo uma manifestação e uma interpretação do seu ego. Eu sei, é muito impactante isso que eu estou dizendo para você. Provavelmente você nunca tem ouvido isso. Mas do ponto de vista espiritual, essas personalidades não são reais. E elas são completamente efêmeras, completamente transitórias. Quem pode provar isso é a nossa morte. Você cria uma personalidade ou personalidades, porque muitos de nós mudamos ao longo da caminhada. O processo de mudança não acontece com todos, mas algum de nós muda, e com essa mudança vem uma alteração, ou talvez uma alternância de personalidade, e o que dá fim nessa personalidade é a nossa morte.
A nossa morte exemplifica e comprova isso que eu estou falando. Ah, mas você pode pensar assim, Paulo, mas as pessoas nascem, crescem e morrem. Isso é um fato da existência. Acontece que você não pode olhar a existência como um ponto inicial quando você nasce e um ponto final quando você morre. A existência não é isso. A existência é sua consciência, e a sua consciência é eterna, e ela é real. A sua personalidade não. Dito isso, o teu nascimento é o início de uma frase, e a tua morte é um ponto e vírgula. Ela continua, com outras personalidades, de uma outra maneira, com diversos aprendizados para a sua consciência. Talvez você nasça em outra cultura, em outro país, com circunstâncias diferentes, econômicas, de paz, enfim, o contexto é amplo. E é disso que eu estou falando. Você precisa entender e você precisa compreender, embora seja muito difícil, seu ego, a função dele é exatamente essa, é fazer com que você se feche para esse pequeno eu e busque a sua felicidade a qualquer custo, sempre colocando você, o eu, sempre colocando esse pequeno eu em primeiro lugar. E ele vai, acredite, ele é extremamente, esses impulsos são extremamente eficazes. Eles não vão permitir, se a sua consciência não tiver em tempo de respirar, de buscar uma verdade além daquela que você tem hoje no seu esquema mental, ele vai repelir isso drasticamente. E é disso que eu estou falando. E novamente, o seu crescimento espiritual, o seu crescimento de consciência será bloqueado. E voltamos para a dinâmica cíclica do ego. Ao longo dos meus vídeos, eu vou falar muito sobre o ego. Fique tranquilo. Você vai entender como ele nasceu, a maneira como ele se manifesta, embora eu já tenha colocado alguma coisa nos vídeos aí, mas você precisa entender a profundidade dele, e mais do que entender a literalidade dele, é entender em prática, e mais que isso, assimilando, caindo a ficha, quando a gente chama, quando você compreende com o coração e com a consciência, e aquilo tem um sentido muito mais profundo do que apenas palavras.